Bom, o estânio, né, que se liga a Júpiter, que é mais um metal que resiste ao tempo e que pode ser derretido e remodelado infinitamente, exatamente como Saturno, o chumbo, né, seu pai. Ele tem seu principal uso prático na formação de ligas metálicas e soldas, né, que são que se junta a metais, né, soldar. E é a reação oposta ao do chumbo, né, ou Saturno, né, que toda vez que ela se misturava, o chumbo se mistura com outro metal, ela gera uma substância inerte. O estanho não, com essa propriedade de soldar, ele cria muita coisa, né? Aliás, cria coisas novas e úteis para a humanidade, né? E essa dicotomia, essa oposição, né, esse contraponto entre esses dois planetas, eles estão presentes em todos os textos alquímicos, né? O chumbo criando coisas inertes, né, a partir dele, a partir da mistura, e o estanho com a solda e com as ligas metálicas, criando coisas úteis para a humanidade desde o início da humanidade, né? Isso faz uma referência clara ao fato de Zeus, Júpiter, ter guerreado contra seu pai, né? Ter castrado ele, né? Então, essa oposição, esse confronto que se deu na mitologia grega, aparece também nos metais aí com propriedades completamente opostas. As ligas metálicas que envolvem o estanho estão entre as mais importantes da história da humanidade, né? Uma prova é o bronze, que é feito de 95% de cobre, que é um metal ligado a Vênus, e 5% de estanho, né? Essa liga foi tão importante que ganhou uma idade só dela, né? A idade de bronze. No ocultismo, o bronze é igualmente importante, né? Na série dos mitos a respeito dos 12 trabalhos de Hércules, que eu relacionava com os signos do zodíaco, todas as criaturas, a maioria das criaturas, principalmente do segundo zodíaco aí ligado a Vênus, tinham os seus pés de bronze, né? Até aparece no tarô esse pé de bronze. E inclusive a figura que é ligada a Jesus no Apocalipse tem seus pés de bronze, né? É presença obrigatória na maioria das soldas que utilizamos. A mais comum é a combinação entre o estanho, que é Júpiter, Zeus, com seu pai, né? Saturno, chumbo, Cronos, né? Unindo todos os outros metais aí, sendo a base para muitos dos desenvolvimentos tecnológicos desde o início da humanidade. Na saúde, a medicina aí de Paracelso, na maioria das vezes utiliza a assinatura de Júpiter, o planeta da expansão, aí, expansão auspiciosa, né? Da maneira mais ampla possível, né? Pois ela favorece o organismo como um todo. Ela destrava os processos metabólicos, né? O crescimento, né? Ou seja, tudo que o Saturno trava, Júpiter libera, né? Na saúde. E rege aí o fígado e, por consequência, ele favorece esse órgão, né? E o fígado é interessante que ele sintetiza as toxinas, ele sintetiza o álcool, né? Ele sintetiza toda essa parte ruim aí que chega através dos alimentos, né? Que é novamente Júpiter aí sendo o grande benéfico e dessa vez agindo fisicamente no nosso corpo. Por reagir bem ao som e ter uma estrutura altamente cristalina, é muito usado na fabricação de instrumentos musicais, como sinos, por exemplo, né? E aqui tem uma curiosidade. Aquelas chapas de efeito sonoro de cinema antigo que simulavam trovão eram feitas de estanho, né? Demonstrando claramente a sua relação com Zeus, ou Júpiter, né? O deus do trovão, que comanda os raios, né? Outra relação com o trovão, e por consequência com Zeus, é a forma com que o estanho forma veios dentro da Terra e segue um padrão de zigue-zague aí, né? Fora o fato de os cientistas apontarem que a distribuição do estanho na Terra segue a trilha exata da órbita de Júpiter. Esse fato inspirou muitos alquimistas aí antigos a buscar essa distribuição dentro da Terra, na Terra, né, na crosta terrestre, de outros metais, né? Tentando relacionar essas órbitas aí. Mas até hoje só foi confirmado a de Júpiter, influenciando aí na distribuição do estanho na crosta terrestre.
No azote do filósofo, temos o raio roxo e vemos o símbolo do metal ali, do estanho, né, que se confunde com o símbolo de Júpiter. Na maioria das vezes é utilizado o mesmo símbolo, tanto para o metal quanto para o planeta, né, fortalecendo aí a ideia, né, que o alquimista traz de que se trata da mesma substância, tanto o planeta quanto o metal, né? E ele tem esse número 2, por se tratar aí do segundo passo na escada dos planetas, e também da criação do universo. O raio aponta diretamente para o rei, inclusive que faz o 4 com as pernas, né? Uma referência ao arcano 4, que é a própria carta de Júpiter, é o próprio Júpiter ali sentado na pedra cúbica. O segundo círculo, que mostra o corvo negro assistindo a si mesmo sendo dissolvido, aliás, dissolução é o processo ligado a Saturno, né? E se liga ao solve, do famoso solve coagula. Esse processo na alquimia, chamado de dissolução, faz parte dessa modificação inicial do nigredo, né? Ligado ao corvo preto, que é você confrontar-se com você mesmo e sublimar essa matéria, né? Ou dissolvê-la, né, numa linguagem alquímica, até sobrar apenas a sua essência, né, que será de alguma maneira coagulada ou unida e transformada em princípio ativo nos processos seguintes. A própria palavra do anel interiora faz referência a esse processo de dissolução que ocorre dentro do alquimista.